Bem-vindo de volta ao Chow Time Pods, seu anfitrião, Red. Conheci Miriam há 3 anos. Nos conhecemos por meio de um amigo em comum e nos demos bem imediatamente. Eu estou processando Miriam hoje no valor de 1.375, porque depois que pedi ela em casamento, ela terminou comigo ao descobrir que era um diamante criado em laboratório. Ok, vamos voltar um pouco. Então você comprou para ela um anel de noivado. O dinheiro era para anel? Para que era o dinheiro? Um anel de noivado e ela não participou da compra. Não, então a conversa começou inicialmente, depois de mais de 2 anos de relacionamento. Eu fiz a pergunta. Perguntei pra ela, sabe, que tipo de anel ela queria. E eu realmente tenho essas mensagens aqui, meritíssimo. E o que ela disse? Meu Deus, diamantes, é claro. Eu quero uma pedra enorme, em letras maiúsculas. Assim que você vir, eu quero uma pedrona, é aí que você corre. Por que continuar? É bem óbvio quanto essa pessoa é materialista. É bem óbvio quanto. Essa pessoa foi influenciada por propagandas como diamantes são para sempre e diamantes são os melhores amigos de uma garota e que ele não te ama a menos que te dê diamante. Deixa eu ver o agradecimento. E eu, sendo quem sou, atendi. É isso que eu queria proporcionar pra ela. Então, como essa conversa surgiu nas mensagens? Sou só eu que acho isso estranho? Amor, que tipo de anéis você gosta? Meu Deus, diamantes, é claro. Quero uma pedra bem grande. Quero te dar o anel mais bonito. Não se preocupe, o pedido de casamento vai ser uma surpresa. Sério mesmo? Mal posso esperar para ser sua esposa. Tá bom. Bom, então trabalhe para isso. Bom. Gente, tá tudo bem. Conversamos mais pessoalmente, meritíssimo. Tudo bem. Foi meio que o início da conversa. Eu nem sei como você falaria sobre isso hoje em dia. Tipo, hoje em dia o clima mudou tanto. Então ela quer um anel enorme com diamante. E aí o que acontece? Você vai lá e compra. Eu pesquisei bastante. No começo, eu realmente não sabia por onde começar. E, sabe, a primeira coisa que eu descobri é que anéis são extremamente caros. Sem brincadeira, cara. Diamantes? Diamantes? Você só descobriu isso agora? O anel específico que eu comprei para a Miriam foi avaliado em 80 mil. Era de verdade. Ok, quer dizer o tamanho? Quando você fala desse anel específico, está falando do tamanho que ela usa? Se essa pedra em particular fosse um diamante de verdade. 80 mil dólares por quase a mesma cópia por 5 mil dólares? Com certeza. Fico com o de 5 mil sem pensar 2 vezes. Um diamante de sangue custaria 80 mil dólares. Mas é um diamante criado em laboratório, certo? Certo. Deixe-me ver o diamante. Pelo que entendi, muita gente está fazendo isso hoje em dia. Ou porque é meio interessante por causa do que aconteceu na indústria. A indústria de diamantes é uma completa farsa. É porque tantos jovens estão ficando espertos e fazendo isso? Quero dizer, eu chamo isso de esperteza. Você chama de ofensivo? Eu entendo. E essa é a sua vida. Então não estou te julgando. E eu digo isso porque estou usando um diamante de verdade. Mas como as pessoas estão ficando mais espertas, o preço dos diamantes caiu. E agora a preferência fica oscilando entre quais ficam mais populares. Só um segundo. Meritíssima. Eu nem sabia que diamantes criados em laboratório existiam até depois do pedido de casamento. E, sinceramente, eu sinto que, Bori, você está exagerando. Então por que isso importa? Muito sobre o próprio Não fale com ele anel. diretamente. É totalmente sobre o anel. É sobre a quantidade de dinheiro que ele gastou no maldito anel. Pra mim. Desculpe, meritíssima. Porque se for uma cópia exata do original por 5 mil dólares, em comparação com 80 mil dólares, então não há outro motivo além da quantia de dinheiro que esse homem gastou. O tempo para falar diretamente com ele já passou. Desculpe, meritíssima. Eu suponho que algo assim poderia ser resolvido. Quando você encontra alguém com quem quer passar o resto da sua vida, não imagino que vá terminar com essa pessoa porque o anel não é caro o suficiente. Correto, meritíssima. E nunca foi sobre o preço. É sobre como eu me senti. E eu me senti super traída quando ele basicamente omitiu o fato de que era um diamante criado em laboratório. Eu senti como se ele estivesse tentando. E não é um diamante de verdade? Diamantes criados em laboratório são diamantes de verdade. Esconder alguma coisa? E pra mim foi quase como se eu não sentisse nada quando descobri que era um diamante falso. Eu senti que ele não achava que eu merecia um anel de verdade. Como se ele achasse que eu não era Meu Deus, boa eu o gastei suficiente. 5 mil dólares ou... nesse anel. Não é sobre o preço. Nunca foi sobre o preço. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela tem mesmo certeza de que nunca foi sobre o preço? Sempre é sobre o preço. Da última vez que eu vi, foi ela quem terminou porque, na cabeça dela, ele tinha comprado um anel barato.
Esse caso mostra a importância de conhecer a pessoa com quem você vai se casar antes de dar esse passo. Quer dizer, Na verdade, ele até fez algo certo 3 anos antes de pedir ela em casamento. E ainda assim, ele é um idiota. às vezes, isso pode ser o maior erro da vida de alguém. É sinceramente impressionante como ela sentou no tribunal e realmente tentou justificar sua imensa raiva por ter recebido uma pedra preciosa, cientificamente idêntica, em vez de uma mais valorizada, só porque os relacionamentos modernos dizem que isso é o certo. Cientificamente idêntica. Ou reavaliar o diamante. E é incrivelmente cansativo ver alguém descartar completamente uma bela joia de $5.000 simplesmente por causa de sua origem. O que me leva a pensar que ela está focada na coisa errada. Quero dizer, as pessoas adoram aquele café que alguns tipos de gatos comem e depois defecam. Tipo, olha a origem desse café. Porque, na realidade, se ela realmente o amasse, isso não faria diferença nenhuma. Em vez de valorizar o fato de que o parceiro fez tudo o que pôde para conseguir o anel que ela queria, ela egoístamente focou apenas no preço. E isso é um sinal de alerta que não pode ser ignorado. É realmente impressionante pensar que ela realmente esperava que ele pagasse 80 mil pelo anel dela, sabendo perfeitamente qual era a renda anual dele. Sim. Quero dizer, tenho certeza de que esse homem não ganha dinheiro suficiente para comprar um anel de $80 mil. Você chegou a dizer pra ela, olha, se você quer uma pedra enorme, eu só posso pagar X, então não vai ser enorme se você quiser Não maior. disse, meritíssimo. Eu posso optar por uma pedra criada em laboratório, tipo, talvez incluir ela na conversa. Sabe, parte do que levou a tudo isso é que a mulher que conheci era gentil, atenciosa e empática. Então por que você não se sentiu à vontade para pedir que ela participasse da decisão? Eu presumi que estaríamos na mesma sintonia. Quer dizer, Eu entendo. Ele quer surpreendê-la. Ele quer dar algo legal pra ela. Algo que ela meio que quer e que ele pensou em dar pra ela. Sabe, esse é o lance sobre as mulheres também, né? Se você pergunta exatamente o que elas querem, a coisa específica, aí elas ficam tipo, você não é atencioso o suficiente. Você não consegue pensar nisso sozinho. Você também ouve essa desculpa idiota. Eu imagino que o que acontece para conseguir esses diamantes é nojento. não foi por isso que você fez isso. Você fez por causa do dinheiro, certo? E tudo bem, esse também é um bom motivo. Você não precisa se envergonhar disso. É, pelos dois motivos, sabe? Sim, Ela quer uma pedra enorme. Quero dizer, eu não me lembrava de ter assistido aquele filme sobre diamantes de sangue. Como era o nome? Diamante de sangue? Acho que se chamava Diamante de Sangue. Bem brutal. Uma pedra. Vou dar ela uma pedra Não, você está enorme. sendo Ok, mão então você de vai. vaca. Você andou, então você decidiu não. Sendo mão de vaca, te daria uma zircônia cúbica ou algo assim, que é tipo vidro. Se você quisesse uma festa de noivado, certo? Correto, Ele não sim, queria sempre uma foi festa assim. de noivado. Inicialmente ele não queria, então sempre foi um sonho meu ter uma festa de noivado onde todos os nossos amigos, família e pessoas próximas pudessem vir e basicamente celebrar. Então, originalmente... Original, conversem entre si. Olhe para mim e fale comigo. Estou falando com ela agora. Vai em frente. Desculpe, meritíssima. Então, originalmente eu tinha mencionado pra ele: "Ei, podemos fazer essa festa de noivado?" E eu realmente tenho que ir, claro. Acabei de ganhar um anel enorme. Preciso de uma festa para exibir ele. As mensagens de texto onde ele oficialmente Mulheres disse modernas. não, que ele não queria. Mas então eu falei, tipo, olha, eu sempre quis muito ter isso. E aí ele... Tá bom. Mas entenda que ele não queria muito fazer isso originalmente, eu estava 100% disposta a dividir o custo. Eu não estava. Ele não queria. Então eu pensei, sabe de uma coisa? Você não precisa pagar tudo. Eu pago metade, já que você não queria fazer isso. Espera um minuto. Que generosa da sua parte. Eu não entendo. Ele não quer isso. Eu achei que você fosse dizer que eu era. Disposta a pagar por toda a festa. Certo, Vocês você dividem pensaria o custo da isso. festa de noivado. Festa de noivado. É exatamente por isso que você está processando aqui hoje. Mano, só considera isso prejuízo, mano. Correto, sim. E quando você está na festa de noivado, o que acontece? Então, no começo da festa estava ótimo. Amigos e família estavam lá, todo mundo estava se divertindo. Mas aí, mais ou menos na metade da festa, comecei a conversar com a minha prima Gina, com quem sempre fui muito próxima. Ela comentou comigo, tipo, oi. Gina, sou eu. Só um momento, querida. Pode falar. Ela disse, ei, o anel é lindo. E, aliás, eu era obcecada pelo anel. Eu amava, achava lindo. Então, estava tudo perfeitamente bem. Então, caramba, Gina, você estragou tudo. Bem, Quer dizer, eu adorava mostrar o anel, mas ela disse que era lindo, só que falou, ei, eu sei mais ou menos quanto o Bode ganha por ano. Como ele está conseguindo pagar um anel desse? então é isso, Gina. É desse tamanho e tão grande assim. Um dos momentos mais reveladores aconteceu quando ela admitiu que toda a sua perspectiva sobre o noivado mudou instantaneamente no momento em que sua prima fofoqueira questionou a parte financeira do anel. Tenho certeza de que foi uma das primas que ela quer impressionar tanto.
E isso não deveria ter acontecido, porque quando você permite que um parente consiga plantar sementes de dúvida na sua mente durante o que deveria ser a noite mais feliz da sua vida, isso mostra o quanto você é facilmente influenciado por opiniões externas. E isso não é um bom sinal. Em vez de firmemente. Quero dizer, é por isso que dizemos para levar 3 anos avaliando, colocando a pessoa em todos os cenários que você puder imaginar. Esse seria um desses cenários. Depois de 3 anos, sim, é assim que você descobre. É quando você realmente pede em casamento. Ofendendo seu noivo e exibindo orgulhosamente seu lindo anel, ela permitiu que as opiniões superficiais dos outros destruíssem completamente seu relacionamento de dentro para fora. Esse comportamento superficial prova que ela ama a ideia de se casar e ter um casamento, não o homem que estava realmente bem na frente dela. Vemos essa realidade infeliz com muita frequência hoje em dia, e parece que a maioria está dando ênfase demais ao casamento em si, e não ao matrimônio, priorizando a festa luxuosa em vez do compromisso para a vida toda que supostamente estão assumindo. E, sinceramente, eu nunca tinha realmente pensado nisso, o que talvez pareça ingênuo da minha parte. Um anel de 80 mil dólares simplesmente aparece no seu dedo, eu fico tão feliz. Não me importo de onde veio o dinheiro. Não me importo com ele escolheu o anel ou qualquer coisa assim. Nem com quanto ele teve que sacrificar. As mulheres são tão alheias e tão privilegiadas por poderem ter essa posição na vida. Espera. Acabei de ganhar um presente enorme e não preciso me preocupar. Claro, mas eu confiava que era verdadeiro, nunca duvidei que fosse um diamante falso. E, de novo, eu Você nem quer dizer sabia. criado em laboratório? Quando diz falso, está falando de criado em laboratório, certo? Criado em laboratório, que na minha cabeça eu vejo como praticamente a mesma coisa. Então sua prima Dina disse que isso tem que ser criado em laboratório. Não é um diamante genuíno. Correto. E você disse, não seja boba. Sim, mas eu realmente senti esse tipo de aperto, esse nó no meu estômago, esse vazio no meu estômago, onde eu fiquei tipo, eu não sei, agora que você mencionou, eu fico pensando, realmente é meio estranho, porque é um anel grande, enorme, é um anel aleatório enorme. para você antes. Não, sinceramente eu não pensei nisso. Então, eu na sua confiava cabeça, nele, eu pera um estava segundo, completamente apaixonada. Na sua cabeça, você tem uma pedra do tamanho de Gibraltar no seu dedo, sabe? Com um cara que você sabe quanto ele ganha e nunca te passou pela cabeça se perguntar como ele conseguiu pagar por isso, se ele está te colocando em dívida? Cara, 5 mil dólares para um anel de 80 mil dólares. O homem fez um ótimo trabalho economizando dinheiro. O resto da sua vida por causa disso. Se ele tem agiotas, nada te passa pela cabeça porque você não precisa pensar nessas coisas. Porque você é bonita. Certo, e Dina exatamente. não é tão legal assim, tá bom? Porque a Gina não deveria estar trazendo esse tipo de coisa para sua festa de noivado. Acho que ela concordaria que poderia ter escolhido acho que um ela momento poderia ter melhor. falado sobre isso no dia seguinte ou... Desgraça adora companhia. Dina viu essa mulher feliz demais, teve que colocá-la no lugar dela. Ouvir ela explicar a linha de raciocínio faz você perceber o quanto ela é incrivelmente desconectada das responsabilidades financeiras básicas. Ela admitiu casualmente que acreditava totalmente que seu noivo tinha conseguido uma joia de 80 mil dólares, ignorando completamente que assumir uma dívida enorme daria um começo difícil para eles. E isso não faz sentido nenhum. Qualquer parceiro racional com boas intenções ficaria completamente assustado com esse nível de gasto. O verdadeiro amor é sobre construir uma vida segura e estável juntos, não exigir um objeto absurdamente caro só para exibir. Só imagine se alguém, tipo alguém com quem você está junto, gastasse 80 mil dólares em qualquer coisa. Você ficaria tipo... Você fez o quê? O quê? Tipo, mesmo que fosse algo importante, você ainda ia pensar, caramba, 80 mil dólares? Isso é muito dinheiro, porra. Mandando para seus parentes invejosos. E, baseado em como as coisas aconteceram, acho que ele nunca deveria ter perguntado a ela o que ela queria em primeiro lugar. Eu concordo porque com aí essa. ela criou grandes expectativas que estavam completamente fora da realidade. E no final das contas, isso fez ela rejeitar um cara legal por causa do preço do anel. Mas no final das contas, quero dizer, sim e não. O cara se livrou de uma enrascada. Então não acho que tenha sido algo ruim nos relacionamentos modernos. No fim das contas, ele foi quem saiu ganhando nessa história. O garoto escapou de uma enrascada séria. Um Teria estrago havido enorme. um divórcio mais cedo ou mais tarde. Com certeza. Um anel é um símbolo. Ele não deve ser a base de um relacionamento. Esse jovem fez tudo o que pôde para deixá-la feliz com um anel. Ela poderia ter dito, mas eu gostaria de um anel de verdade. Até mesmo um diamante de verdade, mesmo que fosse pequeno. Ainda é um diamante. Ele se livrou dessa. $1 já é suficiente para um anel. O que importa é o significado disso, o amor e o esforço. Dê pra eles alguns ring pops. A aliança de noivado normalmente custa 3 vezes o salário mensal do noivo. Cala a boca, Julie. Ninguém te perguntou quantos anéis deveriam custar. Salário. Guarde dinheiro até poder pagar à vista. O meu custou só $85. E a pedra central é uma ametista com 2 pequenos diamantes de cada lado. Minhas tias gostam de safira. Elas têm muitas joias com pedras de safira.
Estou muito satisfeito com isso. Da noite, agora você está brava, eu estou. Então percebo Então você que não é o estraga melhor sua própria momento festa para de falar noivado sobre por causa isso. da Dina. Dina estraga sua festa de noivado. As duas estragam sua festa de noivado. Com todo respeito, não acho que tenha sido arruinada, mas eu definitivamente... Bem, vamos perguntar pra você. Como foi, Bode? Foi horrível. Porque ela era. Mas ela começa a ser fria com você Tenho certeza. durante a noite. Tenho certeza. Não, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu tentei conversar com ela sobre isso, mas ela não quis falar na hora. Eu não senti que era o momento certo, Meritíssima, então decidi esperar. Nós fomos para casa naquela noite e eu ainda estava muito chateada e não queria falar sobre isso. Mas, sinceramente, eu ainda queria dar a ele o benefício da dúvida de que era real. Não ria. Não conversem entre si, por favor. Desculpe, continue. Meritíssima. Então eu levei no dia seguinte. Eu não contei pra ele que ia levar. Eu queria, de novo... Eu quero dar a ele o benefício da dúvida. Mulheres simplesmente não fazem ideia do que as palavras significam. Dei a ele o benefício da dúvida. Isso significa que você pergunta pra ele. Não faz isso pelas costas dele e manda testar, sua idiota. Tenho certeza que é por isso que ele riu quando disse. Eu dei a ele o benefício da dúvida. Benefício da dúvida. Benefício da dúvida. Isso é só você agindo pelas costas dele e conferindo. Por que você não quer dar a ele o benefício da dúvida? Pergunta pra ele. Por que você simplesmente eu não estava pergunta? certa, né? Eu sei, mas por que você não pergunta e aí você também estaria certa? Porque eu estava certo. Só porque você está certo, não significa que isso seja o certo. Se você pergunta, você fala sobre o nível de comunicação dele. E o seu? Acho que eu senti. Ok, isso é justo. Mas acho que eu me senti mal. Tipo, eu não queria. Eu não queria acusar meu noivo. Quero dizer, eu o amava. Eu amava. Eu achava que esse era o homem. Ei. Sabe, a Foi Gina mesmo? comentou. Blá, blá, blá. Blá? Como você conseguiu pagar por isso? Isso é criado em laboratório ou Digo, você... Assistir ao juiz repreender firmemente a autora deixou claro que o romance verdadeiro não teve absolutamente nada a ver com a decisão inicial dela de aceitar o pedido dele. O juiz destacou brilhantemente que, se você passou 3 anos perfeitamente felizes com um parceiro leal, descobrir a origem de uma pedra preciosa nunca deveria ser o motivo decisivo para terminar. Acho que ela esqueceu que o anel é um símbolo e não deveria ser a base de um relacionamento, especialmente em relação ao quanto ele custa. Esse jovem fez tudo o que pôde para fazê-la feliz, mantendo-se dentro de seus limites financeiros razoáveis, mas ela não conseguiu considerar isso. Um parceiro sincero reconheceria imediatamente o imenso esforço e o grande sacrifício que ele fez, porque quando você realmente ama alguém, não deveria importar o preço do anel. Comprometimento de verdade significa valorizar a pessoa ao seu lado e não esgotar as contas bancárias de vocês antes mesmo do casamento começar oficialmente. No cenário econômico extremamente desafiador de hoje, esperar que alguém gaste o equivalente a uma entrada de uma casa em uma única joia não faz sentido. E eu sei que quem realmente valoriza o relacionamento vai concordar que ficaria feliz com um anel do Walmart, porque os tempos estão difíceis hoje em dia, e o que importa é a intenção. E eles te dizem, não, isso é criado em laboratório. E aí o que você faz? Correto. E eu fico arrasada, sinceramente eu fico magoada. Tipo, sim, claro, eu fico brava, mas eu fico brava porque estou devastada. Eu realmente não achava que o homem com quem eu sabia que ia me casar antes, o homem com quem eu passei 3 anos da minha vida, não me via como uma noiva valiosa o suficiente. Por que você se valoriza pelo preço de um anel, sua idiota? Ou Eu então, sou uma amiga. você colocou uma pressão enorme em alguém cuja renda você conhece? Eu quero um anel enorme, como se você fosse casar com o Rockefeller. Tipo, talvez você não devesse ter dito isso. Mas a gente poderia ter conversado sobre isso. Você poderia ter conversado sobre isso, mas em vez disso você terminou com ele, né? Claro, mas ele não ia ceder. Ele não estava interessado em comprar um diamante de sangue de qualquer jeito. E mesmo que ele tivesse voltado e dissesse, ei, eu tenho um diamante de sangue pra você hoje, Certo. não é o anel. Então, se o é que pra eu olhar pra senti mim foi e não pra traição. ele, se esse for o caso, a gente poderia ter conversado sobre isso. Não significa nada. Essa é uma declaração sem sentido da sua parte no tribunal. Meu trabalho. Porque a verdade é que você ficou brava porque ele não te comprou um diamante de verdade, te deixou constrangida na frente da Dina e aí você terminou com ele. Você decide. A completa incapacidade dela de reconhecer o sacrifício dele é profundamente preocupante. Ao tratar um investimento de milhares de dólares como se fosse uma solução barata, ela claramente expôs suas verdadeiras intenções. Provando pro cara. $5.000 é muito dinheiro para provavelmente os 90% das pessoas. O tribunal inteiro percebeu que ela está mais interessada nas coisas que ele pode oferecer do que no relacionamento ou casamento em si. E isso é algo que não deve ser ignorado. O que torna isso mais interessante é quando ela disse que o amava tanto. Mas se isso for verdade, por que ele não está sendo tratado com mais consideração? A verdade absoluta é que $5.000 é muito dinheiro. Decidir que o rumo do resto da sua vida tem que ser diferente, por causa desse único problema. Isso era algo que vocês não podiam conversar, resolver e, sabe, chegar ao meio termo. A vida é cheia de compromissos.
Se você acha que não é, você está louca. Então, se você acha que isso muda tudo, é porque você não encontrou o cara certo. Porque não teria se sentido assim. Ele era o cara certo pra você. Mas você não acha que ele é o cara certo. Não tem outra explicação. Ou você é uma idiota. Agora. Pode ser os dois. Eu só não entendo como eu poderia confiar de novo. Sério? Tipo, confiar Sério? nele. É. Quer dizer, Sério? Você veio até mim e me perguntou que tipo de anel é esse. O quê? O que você teria dito? Eu disse a ela, nós tivemos essa conversa. Isso é depois do fato. Não, eu estou dizendo não. Menosprezando. Deixa eu te dizer uma coisa pra próxima vez. Não faça isso depois que já aconteceu. Faça isso antes. Porque é muito difícil escolher a pessoa com quem você quer passar o resto da sua vida. Não, eu acho. Acho que sim. Quer conversar sobre isso? Assim você nem precisaria gastar E dinheiro então, com por causa isso. disso, você muda o rumo da sua vida. Isso pra mim é incrível. Eu só sinto que isso é o mais... Eu sei, só não fique se repetindo. Eu te ouvi. Eu simplesmente não consigo acreditar em você. Estou chocada porque isso é tão bobo. Em outras palavras, quando você decide com quem quer passar a sua vida, isso não deveria ser o fator decisivo. Ficou dolorosamente claro que as prioridades dela estavam totalmente equivocadas quando o juiz perguntou explicitamente se o noivo dela já tinha mentido ou traído durante os 3 anos de relacionamento. Quando ela admitiu que ele sempre foi um parceiro maravilhoso e apoiador, a decisão dela de terminar abruptamente o noivado por causa do processo de fabricação de um diamante fez ainda menos sentido. É impossível simpatizar com a posição dela, porque por que você terminaria com ele por causa de um anel? O juiz está certo. Isso é tão bobo. Jogar fora um relacionamento perfeitamente saudável simplesmente porque uma joia não custou uma pequena fortuna, isso simplesmente não é motivo suficiente. Mostra um alto nível de imaturidade. Se ela precisa de uma garantia de $80 mil para se sentir valorizada em um relacionamento, então é melhor pedir para o papai comprar um anel para ela da próxima vez. A realidade é que ela é muito mesquinha e materialista, já que as exigências completamente irracionais dela conseguiram afastar a única pessoa que realmente estava disposta a construir uma vida com ela. Nesse ponto, acho que ela fez um favor para ele. Certo? Porque você passou 3 anos com o cara. Se você passou 3 anos com ele, ele já te traiu, enganou, mentiu pra você, qualquer coisa. Não. Se isso é o que você considera uma mentira só porque um assunto não surgiu e você está colocando uma pressão enorme, diamantes, claro. Eu quero um diamantão. E aí ele vai lá e compra um diamantão, que é um diamante criado em laboratório. E ele está só fazendo o melhor que pode. Cerebro de ervilha. Ele acha que está tudo bem. Ele não Ele é meio percebe o bobão. quanto você vai ficar chateada. Porque aparentemente ele também não te conhece muito bem. O que ele deveria Então, ter feito? ele deveria ter feito isso. Ele deveria ter sabido que você era muito mais materialista. Certo. Agora, depois de termos discutido tudo isso, vamos falar sobre a questão legal que está diante de mim. Que é que agora você quer que eu volte retroativamente à festa de noivado e ao acordo sobre a festa de noivado, que era que vocês dois iriam dividir os custos. E você quer que eu decida que isso agora é uma dívida que ela te deve, porque, afinal de contas, ela terminou com você? Bem, eu concordo com o juiz aqui. Realmente parece bem. Idiota? Essa teoria... Mas eu acredito que quando eu pedi ela em casamento, estava assumindo um compromisso para a vida toda. E nós fizemos a festa de noivado com o plano de casar. E eu cumpri cada parte do meu lado desse acordo. Eu estive ao lado dela. Quanto ao caso em questão, que é se eu deveria voltar atrás e ver um compromisso totalmente voluntário que você fez de pagar metade de uma festa, sendo que metade eram seus amigos e todo mundo aproveitou. Isso não Não foi importa. voluntário. Eu não me importo com quem tinha mais amigos aqui. Não, eu não queria fazer a festa. Posso entrar? Preciso que vocês duas fiquem quietas. Sim, meritíssimo. Vocês duas entenderam o que eu quis dizer? Sim. Meritíssimo. Certo, a próxima pessoa que falar vai ser expulsa. Você quer que seja você? Não. Se na época em que você gastou o dinheiro não era um empréstimo, isso não vai magicamente virar um empréstimo agora. Se na época em que você gastou o dinheiro, você gastou de livre e espontânea vontade, isso não vai magicamente virar uma dívida que ela te deve agora. Eu entendo qual é o seu argumento. Mas aí ela terminou comigo. E daí? Assim é a vida. Nós não voltamos atrás e mudamos os termos do seu acordo sobre a festa de noivado. Eu concordo 100% com isso. Isso é igual quando as mulheres, sabe, consentem e aí alguns meses depois dizem, eu não gostei daquilo, então vou mudar esse contrato. Porque você está decepcionada. Veredito a favor da ré. A juíza Miriam Pode prosseguir com decidiu a favor da ré. A reivindicação da autora foi negada. Isso foi realmente uma grande bênção para ele. Ele realmente escapou por pouco. Ela definitivamente não era a pessoa certa. Ela realmente esperava que ele pagasse 80 mil pelo anel dela. Sim. Até um anel comprado na beira da estrada está bom pra mim. O que importa é o seu coração e sua atitude comigo, não o anel. 5 mil dólares. Mas ela não ficou satisfeita com isso. Esse cara deveria agradecer a Deus por ter terminado com ela. Estou surpreso que tantas mulheres estejam do lado do homem nessa situação. Era a ideia de se casar e ter uma cerimônia de casamento, não o homem. Ele merecia algo melhor.
Embora a decisão judicial final tecnicamente tenha rejeitado a reivindicação financeira do autor, o consenso geral é que ele na verdade saiu com a maior vitória possível. Tudo o que vejo é que Deus o salvou de uma situação ainda mais desafiadora e de dificuldades financeiras futuras. Mas ele se colocou nessa situação sozinho. Ele nem precisava ter passado por toda essa coisa de tribunal, certo? Afinal, você nem ganhou mesmo, e poderia simplesmente ter deixado pra lá e ido embora. Lembre-se, ir embora, eu sei que é difícil, eu realmente sei. Anderson, eu acho que você pode fazer. Por favor, curta, se inscreva e comente aqui embaixo. Eu realmente agradeço. E até a próxima, pessoal. Tchau!